A paz do Senhor, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Aqui quem fala é o teólogo e pregador da Palavra de Deus, Tiago Gamarra. Hoje nós falaremos a respeito do episódio 7 dessa incrível playlist Volta, Filho Meu. O episódio 7 tem como tema as igrejas mercenárias. Existe uma pergunta que todo cristão deveria fazer. O dinheiro está servindo ao reino de Deus? Ou o reino de Deus está servindo para gerar dinheiro? Um assunto polêmico, mas que precisa ser conversado. Fique comigo até o final deste vídeo, porque essa reflexão pode proteger a sua fé e ajudá-lo a permanecer firme nos caminhos de Jesus. Quero começar dizendo algo muito importante. O dinheiro não é o inimigo. A Bíblia nunca condenou as ofertas e os dízimos quando são entregues com amor, gratidão e administrados com fidelidade. Pelo contrário, quando bem utilizados, eles glorificam a Deus. E por meio deles que os missionários são enviados para anunciar o Evangelho de Deus. Evangelistas alcançam vidas, pastores comprometidos podem dedicar o seu tempo ao cuidado do rebanho. Famílias necessitadas recebem alimento. Projetos sociais são mantidos. Novas igrejas são plantadas. A palavra de Deus chega aonde talvez nunca chegasse sem esse dinheiro, sem esse recurso. Contribuir para a obra, uma obra séria, é um privilégio. É participar da missão de Cristo, mas existe um grande perigo. Quando o dinheiro deixa de ser um instrumento da obra de Deus e passa a ser centro da própria igreja. Você já percebeu que existem lugares onde quase toda a pregação termina falando sobre dinheiro? Campanhas, votos, sacrifícios financeiros, promessas de prosperidade, enriquecimento, vitórias materiais. Enquanto isso, pouco se fala sobre arrependimento, pouco se fala sobre santidade, pouco se fala sobre negar a si mesmo, pouco se fala sobre carregar a cruz. E principalmente, pouco se fala sobre Jesus. Quando Cristo deixa de ocupar o centro da mensagem, qualquer outra coisa que tome este lugar já revela que algo está totalmente errado. A verdadeira igreja de Cristo não gira em torno do dinheiro, ela gira em torno da cruz. Também precisamos falar sobre transparência. Quem entrega os teus dízimos e ofertas deve poder confiar que esses recursos estão sendo administrados com responsabilidade, honestidade e temor a Deus. Uma igreja comprometida com Cristo não precisa esconder como administra aquilo que recebe. Pelo contrário, ela demonstra por meio dos seus frutos que os recursos estão servindo ao reino de Deus. Missionários são enviados, evangelistas são sustentados, os necessitados estão socorridos. A evangelização cresce, a palavra é anunciada. Esses são os frutos que glorificam a Deus. Por isso, observe, não apenas o que é pregado, mas também o que é praticado por essas igrejas. Não é tão difícil perceber quando uma igreja vive para arrecadar dinheiro e também não é difícil perceber quando uma igreja vive para anunciar Cristo. Jesus disse que reconheceríamos a árvore pelos seus frutos. Portanto, ore, peça ao Espírito Santo discernimento. Peça que Ele mostre aonde existe fidelidade à palavra, aonde existe honestidade na administração, aonde existe
compromisso com a verdadeira obra de Deus. E se depois de orar e observar que percebe que aquela comunidade perdeu o foco no Evangelho e colocou o dinheiro no lugar de Cristo, não tenha medo de sair. Este lugar não é para você. Você não está abandonando Jesus. Você está escolhendo permanecer fiel a Ele. A Bíblia nos ensina que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Se Deus lhe deu a posição correta, se Deus lhe mostrou o caminho correto, vá para o caminho correto. Para uma igreja comprometida com missões, evangelização, cuidado com os necessitados e fidelidade à palavra. Apoie essa obra, invista nela, participe dela. Ajude a levar o Evangelho mais longe. Agora eu quero falar diretamente com você, que talvez tenha se afastado de Deus por causa de tudo isso. Talvez você tenha sido explorado. Talvez você tenha contribuído durante anos e depois descobriu que os recursos não eram usados para a missão de Cristo. Talvez a sua confiança tenha sido destruída. Mas, por favor, não permita que a ganância de alguns faça você abandonar a Jesus. Essa é exatamente a vitória que o inimigo deseja, que você abandone tudo. Ele sabe que se não conseguir destruir sua fé em Cristo, tentará fazer isso por meio de decepções com os homens. Não caia nesta armadilha, irmão e minha querida irmã. Se for preciso, saia de uma igreja, mas não saia dos caminhos de Jesus. Se for preciso, mude de liderança, mas não abandone o seu Salvador. Volte a abrir a Bíblia, volte a orar, volte a buscar a presença de Deus. Volte a viver o Evangelho. Volte aos caminhos de Jesus, porque foi Jesus, foi Ele quem morreu por você na cruz. Não abandone tudo por Ele. Você viu as coisas acontecerem errado ao seu redor, mas isso não seja um impedimento para a sua vida. Nenhuma denominação fez isso. Só Jesus morreu por você na cruz. Somente Cristo. Não deixe que pessoas usar o nome de Deus afastarem você do verdadeiro Deus. A verdadeira igreja ainda existe. Ela é formada por homens e mulheres simples e espalhados por muitas comunidades que amam a Cristo, pregam a sua palavra, sustentam missionários, ajudam os necessitados e vivem para glorificar a Deus. Ore para que o Espírito Santo conduza você até uma dessas comunidades. E quando encontrar este lugar, permaneça firme, sirva, contribui, ame, evangelize. E caminhe ao lado de pessoas que têm Jesus como centro de tudo. Se essa mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários: eu escolho voltar para Jesus. Este comentário pode ser o primeiro passo de uma nova caminhada com Cristo.